A Suzana, vocês não vão ver a Suzana aqui por esses dias, porque ela está passando ali um momento difícil. Ela está de férias ali numa praia na Bahia, para a glória de Deus, e então ela está lá, sofrendo um pouco. Muitos já perguntaram, por que você não foi, não vai, né? Assim, não tem como sair os dois, fica muito difícil isso daí tudo, entendeu? Na verdade, já vai fazer um ano que eu não vou nem em Dourados ali na casa do meu sogro, porque a demanda, né, requer isso daí. E também não estou reclamando não, eu fiquei quase 7 anos trabalhando para o homem e sem sair de férias. Eu trabalhava para o homem, agora eu estou trabalhando para o Senhor, Ele renova as minhas forças, aleluia. Nós vamos falar nessa noite sobre amigos de fé. Você precisa ter amigos de fé. Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te dou graça pela oportunidade de estar aqui diante do Senhor e diante dos meus irmãos. Te peço mais uma vez, uso de bondade e misericórdia. Fale aos corações de cada um dos que aqui estão, daqueles que estão nos acompanhando. Continua falando ao meu coração, que o teu Santo Espírito use de bondade comigo e me use poderosamente nessa noite, nesse momento, para transmitir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, a sua palavra, que o Senhor cresça e eu diminua, para a glória do seu nome. Repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, está projetado? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Ele saiu com o seu maior milagre. Esse paralítico saiu naquela noite com o seu maior milagre. Ele saiu com o perdão dos seus pecados. Muito mais do que uma cura física, ele saiu com uma cura espiritual, com a redenção e a esperança e a possibilidade de viver novamente uma aliança com Deus. E nós precisamos compreender a magnitude daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo continua fazendo nas nossas vidas. No capítulo 2, versículo 11 a 12, no final ele diz: e a ti te digo, levante, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Um homem que saiu da sua casa numa condição, num estado
mas ele retorna de forma diferente. Quantas vezes você saiu da sua casa numa condição, num estado, mas você diante do Senhor saiu, voltou para de onde você veio, de forma diferente, completamente transformado. Esse grande milagre aconteceu possivelmente na casa de Simão Pedro, onde havia ali o grupo dos fariseus, dos doutores da lei, e o relato, como nós já lemos, é que havia tanta gente que não era possível chegar próximo à porta sequer, porque até a porta estava tomada por pessoas. Mas eis que esses 4 homens, apressados e decididos a falar com Jesus, surgem entre a multidão, carregando um paralítico, impossibilitado de movimentar suas pernas, mas seguindo o milagre. Nós precisamos estar com pessoas que nos levam a seguir milagres. Entenda uma coisa: aonde as suas pernas não puder ir, aonde os seus meios naturais não puder te levar, se você tiver um amigo com uma visão do céu, ele usará as pernas, a fé dele se movimentará para levar você até o milagre. Chegue-se junto àqueles que acreditam em milagres, àqueles que podem te conduzir aonde há esperança, lembrando que a nossa esperança, a esperança do mundo é Cristo. Tenha pessoas assim. Então, mesmo que você não tenha essas condições que aquele paralítico não teve, você terá pessoas, e você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Eles queriam falar com Jesus. O interessante é que esses 4 amigos, eles queriam falar com Jesus, e o alvo deles era Jesus. E o que nós vemos no texto é que essa pressa, essa urgência, não dizia respeito a uma necessidade própria, pessoal, mas a necessidade de um próximo, e eles correm atrás de uma brecha, de uma oportunidade, de um meio para que o seu amigo seja visitado. Nós precisamos ter essa urgência na vida do nosso próximo também. Muitas vezes é fácil você ter essa urgência na vida da sua família, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, mas nós precisamos desde um simples amigo, porque há amigos mais chegados que irmão. Muitas vezes as pessoas, elas estarão no meio do caminho, nos atrapalhando, mas nós também precisamos entender que isso não significa que elas não querem que sejamos abençoados, abençoadas. Elas também estão correndo atrás do seu milagre. Elas também estão dentro do campo das suas necessidades, como todos os outros mortais. Todos estavam ocupados demais. Todos ali que estavam naquela casa estavam ocupados demais com seus próprios problemas e a solução deles. O paralítico era apenas mais um na multidão, e muitas vezes nós ficamos assim, como só mais um na multidão, buscando desesperadamente a nossa cura, buscando desesperadamente o nosso milagre. E nós precisamos entender que nem todos têm a sensibilidade para perceber a necessidade do outro, encará-las com a mesma dor que eles próprios estão vivendo naquele momento, e ainda ter a sensibilidade de compreender um problema, mesmo que ele seja visível. Agora imagina aquelas lutas, aquelas dores, aquelas deformidades, situações que acometem a todos os mortais, que nós não podemos ver a olho nu se você não nos contar, ou se o Espírito de Deus não revelar a nós. Fica muito mais difícil chegarmos ao seu coração. No caso do paralítico de Cafarnaum, nós vemos que ele estava entre vários amigos. Vários amigos estavam à sua disposição para manter um relacionamento de amizade. Mas quatro foram além. 4 foram sensíveis o suficiente, determinados o suficiente para buscar a felicidade do seu semelhante.
Nós precisamos entender isso. Muitas vezes ficamos perdidos, e como igreja, como um corpo, muitas vezes nós pensamos, entendemos, ou achamos, não acha nada, igual o pastor Bom fala, se você achar, devolve que não é seu. Mas nós ficamos nisso daí, esperando que todo mundo corra em cima de nós. Entenda que muitas vezes você precisa só de 4. Talvez você precisará só de 1. O importante é que você entenda que Deus é Deus, e Ele nunca vai te deixar só, e Ele sempre levantará, nem que seja um remanescente, para estar na brecha entre Ele, você e o seu povo. Nós precisamos ter essa sensibilidade, e de forma admirável, eles empreenderam, esses 4 amigos, empreenderam tempo e esforços em busca de algo que parecia impossível, difícil demais de se realizar. E quem sabe, por esse motivo, as pessoas não tenham aberto o caminho e dado passagem para que a maca conduzisse aquele doente. Para as pessoas que estavam na casa, aquele era um caso perdido. Mas no coração dos amigos do paralítico, havia já produzido uma expectativa de fé, que mudou primeiro a atmosfera humana deles, que mudou a consciência humana deles, que transportaram eles para o campo do impossível. Nós precisamos ser transportados para o campo do impossível, porque é no campo do impossível que as coisas que o homem dessa terra não dá jeito, Deus resolve. Nós precisamos ter isso em nós. Eles tinham a certeza que estavam na hora certa, no lugar certo, e precisavam apenas chegar até a pessoa certa, que era Jesus, aquele que pode todas as coisas, aquele que agindo Ele, operando Ele, ninguém pode impedir. Aquelas pessoas na porta, aquelas pessoas na casa, elas eram um impedimento. Mas até eles chegarem a Jesus, porque depois de chegar a Jesus, não há mais impedimento algum, para que o seu milagre aconteça. Meu Deus, Ele está na casa, essa é a casa dele, e você está aqui. Então o seu milagre está aqui. Você está dentro da casa, dentro desse lugar de fé. E o Senhor está aqui comigo e com você. Então ouse ser um desses 4 homens, e conduza a sua vida, conduza a vida daqueles que vocês amam, nesse momento, com uma atitude de fé. Eu fico imaginando esses 4 homens carregando a maca, conversando entre eles, falando sobre todos os milagres que Cristo já havia realizado, curado leprosos, ressuscitado pessoas, expulsado demônios, mas que naquele momento eles iriam ver um paralítico, antes de ser levantado da sua condição de um aleijado, de um excluído, perdoado, tendo perdão dos seus pecados. Eu fico imaginando essa cena linda, essa cena maravilhosa, que aqueles 4 amigos esperavam ver na vida do seu amigo paralítico. Apressados e cambaleando, a maca de um lado para o outro, eles tinham a direção ao Filho de Deus. Não importa a forma como você está caminhando e conduzindo, talvez de forma desajeitada, apressada, descontrolada, o importante é que você esteja correndo em direção ao Filho de Deus, aquele que pode todas as coisas. E entendam uma coisa, muitas vezes, até mesmo dentro de um contexto como nós estamos aqui hoje, onde há vários doutores da lei, você vai ver até aqueles pseudos sábios, ou espirituais, ou conhecedores de toda a verdade, professores de Deus, tentando questionar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então você precisa estar com pessoas que estejam alinhadas com uma fé que é capaz de movimentar a sua fé. Marcos no 2,4, olha, Jesus disse, vendo a fé dele, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados te são perdoados. Jesus viu a fé daqueles 4 amigos, Jesus tomou
como revelação de uma atitude, de uma busca, de um querer em Deus, de um confiar em Deus, de uma fé que opera no meio invisível, na vida daqueles 4 homens, não na vida do próprio sofredor, que nós poderíamos colocar dessa forma. A maneira como chegaram até Jesus foi no mínimo extraordinária, e já que ninguém lhes dava passagem, como nós já lemos, eles têm uma ideia brilhante, e essa ideia, como nós já lemos, quando eles viram que não havia possibilidade de chegar até Jesus pelos meios comuns, naturais, atravessando uma porta, eles então têm a ideia de criar uma porta para o milagre. Ei, irmãos, onde tenha pessoas que sejam inteligentes em Deus o suficiente, para em Deus achar saídas, para que eles entrem na presença do Senhor e saia com você levando o seu milagre. Você precisa disso, você precisa dessas coisas, você precisa dessas pessoas. E a ideia deles foi: nós vamos criar uma oportunidade para abençoar esse meu amigo. E era comum na Palestina, as casas, elas tinham a eira em cima do telhado, onde se semeava ali os grãos para secar, deixava ali depositado. Em Ruth capítulo 3 nós vamos ver isso. E todas as casas tinham uma escada na sua lateral, e eles pensaram bem: há uma escada, há uma possibilidade, há uma eira no lugar plano, e há um telhado, e eu posso abri-lo. Nós podemos abrir esse telhado, nós podemos fazer com que o nosso amigo desça até o seu objetivo. E foi o que eles fizeram, foi o que eles decidiram fazer: abrir aquele telhado, abrir aquelas palhas, arrancar aquele barro e descer com o seu amigo ali. Os amigos do paralítico de Cafarnaum, eles nos dão uma grande lição nessa noite. Demonstra que a fé exige ação. Esses homens buscaram o milagre, foram ao encontro de Jesus, por mais que houvesse obstáculos, eles não desistiram. Não sentiram-se envergonhados ou desanimados, não esmureceram diante da passividade das outras pessoas que estavam ali vendo aquela necessidade tão gritante. Eles não buscavam a aprovação das pessoas, não estavam interessados no que iam falar deles, eles buscavam a Jesus. Você precisa correr e buscar a Jesus, independente do que as pessoas pensam, acham ou falem de você. Porque sempre vai ter pessoas furiosas, indignadas com aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sempre vai ter pessoas abaladas emocionalmente com o tamanho da bênção que Deus pode trazer sobre a sua vida. E nós já citamos a questão dos fariseus, dos doutores da lei. Eles ficaram furiosos, julgavam ser Jesus um enganador arrogante, se fazendo passar pelo Messias. E Marcos capítulo 2, versículo 7 diz: por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Os fariseus estavam entre os mais importantes religiosos de Israel, e não tinha discernimento espiritual, porque eram apenas religiosos, orgulhosos e cheios de si mesmo. Você vai encontrar essas pessoas de fé no seu caminho. Fuja deles e ande com esses 4 amigos, que segura a sua maca quando você precisar. Que você nunca venha a precisar. Mas a história mostra que alguns religiosos, geralmente, tomados pelo senso de santidade, não conseguem reconhecer seus pecados, e muito menos receber o benefício do perdão. Eles indignaram, não foi quando aquele homem levantou da sua condição de paralítico para ter uma vida normal. Eles indignaram por ele ser perdoado, por ele encontrar no Senhor agora graça, favor, e desfrutar de uma comunhão com Deus. As pessoas têm mais raiva,
Os religiosos têm mais raiva da sua comunhão com Deus do que as bênçãos que você recebe dele. Porque eles sabem que as bênçãos só vêm na sua vida. O milagre, o favor, o escape, a cura, a recompensa, só vem na sua vida porque você foi perdoado e tem comunhão. Mas os humildes homens que carregavam a maca eram simples moradores de Cafarnaum, pequenos diante dos homens, mais grandes diante de Deus. Grandes diante de Deus, não tiveram receio de se humilharem por uma boa causa, amor ao próximo. Pessoas grandes diante de Deus vão manifestar as grandezas do céu na terra, e se você estiver com elas, você vai viver as grandezas do céu na terra, porque elas são pequenas diante dos homens, mas são grandes diante de Deus. Pessoas grandes de Deus, diante de Deus, levanta você para perto delas e para perto de Deus. É isso que elas fazem. E o que podemos ver nesse cenário foi que de repente, o desprezível cortejo da maca, que até pouco tempo implorava por uma entrada na casa pela porta, recebeu a atenção do mestre, recebeu a atenção do autor da vida, e se tornou o centro das atenções de todos. Porque é assim que ele faz, é assim que o Senhor faz. O paralítico de Cafarnaum estava doente, e nós precisamos entender isso. Ele estava doente primeiramente por causa do pecado, e foi o perdão que iniciou toda a sua cura, e em seguida a cura da sua paralisia. Ele desceu pelo telhado como um grão de trigo caindo na terra e morrendo, mas ali mesmo, naquele solo onde a planta dos pés do Senhor estava, ele ressurgiu como um salvo entre os salvos, para render glórias e graças ao Senhor, e um dia habitar com Ele como eu e você. Ele desceu escravo e levantou liberto, e assim foi comigo e com você. Nós precisamos ter essa dimensão de compreensão de quem nós somos e de quem Deus é por nós, e do maior bem que Ele nos trouxe, que foi a possibilidade do perdão, da comunhão e a salvação que é em Cristo Jesus. Cafarnaum fica na costa ocidental do Mar da Galileia, na fronteira entre duas tribos, a de Zebulon e Naftali, e uma profecia de Isaías já havia dito que chegaria o dia em que Jesus iria trazer libertação, perdão e cura. E em Isaías no capítulo 9, no versículo 1 e 2, o profeta Isaías diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios e o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. E olha que coisa maravilhosa, porque o profeta começa com sua profecia falando de um futuro que viria logo à frente, onde Deus restauraria a sorte daqueles que habitavam em Zebulon e Naftali, daqueles que esperavam junto à Galileia dos gentios, à beira do Jordão, um milagre, e o Senhor seria esse caminho. E o povo, mas ele continua dizendo, e o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou a luz. Isaías trouxe essa profecia sobre o povo de Deus, e como povo de Deus, ele a trouxe sobre todos nós. Desde o passado Deus esteve presente, porque Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu e você somos para Ele, nós somos dele. 765 anos antes do Senhor passar, retornar a Cafarnaum, o profeta Isaías traz essa profecia. Nós estamos falando de contexto histórico, relatos históricos, localidades, geografia e cultura que atesta essas verdades,
jogando mais luz na nossa fé, trazendo ainda mais clareza sobre o Deus a quem nós servimos e pertencemos. Isaías viveu 4 reinados, o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e ele viu essas maravilhas e trouxe essa revelação a um povo que pertenceria a esse Deus, que sairia dessa escuridão do pecado para a sua maravilhosa luz. Em João 8,12, o próprio Jesus diz que eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que trouxe vida para aquele paralítico, essa luz que trouxe vida para nossas vidas. Isaías tinha autoridade para trazer essa profecia. Isaías tinha autoridade para trazer essa revelação de Deus, para falar daquilo que Deus iria fazer. E o interessante é que ele fala no passado, como se já estivesse no futuro, porque Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora. O seu milagre é de agora, não é para amanhã. Ele já sonhou com você antes da fundação do mundo. E a propriedade que dá para ele, porque ele sabia quem estava falando com ele, ele sabia quem traria a ele, quem estava trazendo a ele aquela palavra de salvação. No capítulo 6 do livro que leva o seu nome, nós vemos ele declarando que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto trono, e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Esse homem viu aquele que trouxe a profecia, a promessa que nos alcançaria. E nós vamos ver o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 4, do 13 ao 15, diz que Jesus de Nazaré, Jesus saindo de Cafarnaum, de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Para se cumprir aquilo que Deus prometeu. E essa luz continua raiando na minha vida, na sua vida, porque o Senhor continua firme com essa promessa, com essa profecia verdadeira sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que nem todas as enfermidades são ocasionadas pelo pecado, mas o pecado nos leva à pior das enfermidades, que é a enfermidade espiritual. Ela te deixa enferma espiritualmente, é uma doença que rouba a sua comunhão, é uma doença que rouba o seu relacionamento com Deus. Nós poderíamos dizer assim. É óbvio que no sentido figurado, não é uma doença, mas ela te enfraquece e faz com que você se distancie de Deus pelo pecado, porque o pecado ele faz isso, ele faz separação entre nós e Deus. O paralítico de Cafarnaum era prisioneiro 2 vezes. Primeiro ele era prisioneiro do pecado, mas depois ele era prisioneiro da doença. E não adiantaria o Senhor devolver a ele toda a sua mobilidade, devolver a ele as suas pernas, retirar dele a paralisia, e ele ir embora, sem os seus pecados serem perdoados, ir embora, sem ter comunhão com Deus. Então foi necessário, que primeiro começasse no campo espiritual, para depois vir ao campo físico. Muitas coisas ainda não aconteceu na sua vida, ou na vida daquele que você ama e tanto tem buscado e chorado, porque você não compreendeu isso, que precisa primeiro haver um conserto espiritual, precisa haver primeiro uma restauração espiritual, para que então as outras áreas da vida sejam restauradas. E aqui cabe a nós compreendermos que Jesus veio para salvar, curar e libertar as pessoas. Foi isso que ele fez na vida desse homem paralítico.
e que em que outro lugar esse paralítico galileu encontraria tamanho favor? Em que outro lugar nós encontraríamos tamanho favor, se não fosse em Jesus Cristo? É louvável a fé desses homens que carregaram o seu amigo. Eles demonstraram o quanto o seu próximo era importante para eles e demonstraram amor. Nós precisamos ter também esse nível de amor, de empatia. Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37, nós temos a história do samaritano, o bom samaritano. E o interessante é que o discorrer da história vai falando sobre a interrogação daqueles que se diziam conhecedores da lei, e eles indagam ao Senhor sobre como fazer para entrar no reino dos céus, para ter comunhão com Deus. E o Senhor começa falando para eles do que haveria necessário ser feito para que eles tivessem a vida eterna. E o Senhor pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, mas ele foi assaltado no meio do caminho, machucaram, bateram nele, ele ficaram quase à beira da morte, e passou por ele o sacerdote, mas mudou de lado, atravessou para outro lado da rua, e havia descendo também o levita, e quando o levita viu, o levita também se desviou dele. Agora nós vemos esse homem descendo para Jericó, e nós vemos dois grandes religiosos saindo de dentro do templo da cidade de Jerusalém. Jerusalém é a capital da adoração. Esses homens descem da capital da adoração, e eles estavam indo para Jericó, lugar de milagres, lugar de bênçãos, lugar de perseguição também, lugar onde muralhas estremeceram e caíram, lugares onde um cego clamou e foi liberto, lugar onde Zaqueu, buscando a salvação, arriscou a sua vida, porque ele queria que o mestre visse a ele, e subindo naquela árvore, clamando ao Senhor para ser salvo. E nós vemos o bom samaritano entrando em cena. Ele não era um crente como eu e você, ele não levantava as mãozinhas aqui dentro do templo, falando que ama, que adora o Senhor, mas ele conseguiu se colocar no lugar daquele homem caído. Ele, sem conhecer o verdadeiro amor como eu e você conhece, ele exerceu o verdadeiro amor, quando ele olhou para o seu próximo como Deus olha para ele, com íntima compaixão. E a história muitos de vocês conhecem. Aquele homem tira do seu vinho simbolizando vida, tira um pouco do seu azeite simbolizando a presença de Deus, lava as feridas daquele homem caído no chão, que nem nome tem, nem identidade tem. Isso traz uma revelação para nós nessa noite. Não precisa você saber quem é, não precisa ser o seu chegadinho, a sua chegadinha, o seu parentinho querido, precisa ser um ser humano, precisa ser o seu semelhante apenas, porque o Cristo que você diz servir, morreu por ele também, mesmo sendo um indigente sem nome. Talvez o nome dele vai estar escrito no livro da vida e o seu não. Nós precisamos ter respostas verdadeiras, para que o amor fingido não tome conta de nós. Os pseudos senhores da lei não parou, mas o samaritano parou. O samaritano parou.
você e eu, nós temos parado, nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Mas nós também precisamos refletir em outra coisa nessa noite. Vamos pensar um pouco na característica do paralítico. Bom, na cultura judaica, ele era um amaldiçoado. Em tese, ninguém poderia ficar próximo a ele, né? Ele era um cara amaldiçoado, um aleijado. Mas o que eu vejo naquele homem é que aquele homem, ele era uma pessoa bacana. Era uma pessoa legal. Era uma pessoa altruísta. Mesmo nas suas limitações, ele queria sempre o melhor para o outro, o melhor para o seu próximo, o melhor para o seu amigo. Ele conseguiu cativar tanto aquele grupo de pessoas, diz o texto, seus amigos. 4 tomaram a iniciativa de ir, mas ele tinha vários amigos. Talvez ele deveria ter dezenas, centenas de amigos. Um homem que não tinha nada para oferecer e que dentro da cultura judaica ainda era amaldiçoado. Mas ele conseguiu fazer com que pessoas vissem nele uma alegria irradiante. Eu vejo que esse homem não era um homem murmurador. E vale destacar nessa noite que não havia fralda geriátrica, tá? Não tinha cadeira de roda. À noite na Palestina, um sol escaldante. Durante o dia um sol escaldante. E à noite um frio de lascar. E aquele homem ali, dia após dia, mas os seus amigos com ele. De cara eu já posso apresentar para vocês uma característica que aquele homem tinha, e que você precisa ter, eu preciso ter. Não seja chato, cara, não seja chata, entendeu? Porque pessoa chata afasta os outros, pessoa chata empurra as pessoas para longe dela, empurra os amigos para longe. Então seja legal, seja bacana, seja educado, não seja chato, não seja chata. Nós vemos que ele não era um cara chato, era um cara bacana demais. Bacana ao ponto dos seus amigos sonharem por ele. Talvez ele nunca pediu para ninguém, sabe, fazer isso por ele. Talvez ele nunca citou sobre Jesus e que Jesus estaria ali em Cafarnaum e que ele não poderia ir lá, mas se tivesse pelo menos alguém para levá-lo. Não, seus amigos tomaram iniciativa. Seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa capaz de ter pessoas para se doar por você. Eu louvo a Deus porque eu tenho um punhado, e eu tenho um punhado bom, eu tenho um punhado grande. De vez em quando uns vão embora, porque nós não agradamos todo mundo também, né? Mas não tem problema não, vai um, vem 10, ô glória! Você precisa, eu preciso, muitas vezes mudar o nosso estilo, a nossa atitude, a nossa forma de ver a vida. Ninguém gosta de ficar perto de murmurador. E agora eu vou falar um negócio para você. Está aqui registrado na Bíblia, dentro daquele contexto que eu já citei, tanto cultural, social e econômico. Gente, a água era escassa, agora imagina para esse homem se lavar. Era difícil demais a vida desse homem. Mas nós podemos ver que ele era 10 demais. A sua presença era querida, ele era uma pessoa amável, agradável. E eu arrisco dizer que ele era realmente muito alegre, muito feliz, independente das suas limitações, ao ponto dos seus amigos fazerem isso. Falar, não, você é tão 10, tão bacana, que nós queremos você, cara, conosco, todo o tempo, toda hora, em todos os lugares. Aquele paralítico vivia como se estivesse dentro de um buraco. E muitas vezes precisamos cavar ou encontrar amigos que nos ajudem a cavar outro buraco para que possamos sair da condição de aprisionamento. Aquele buraco no teto também testemunha ao nosso favor. Se são muitos os obstáculos, por mais que digam que é impossível, improvável, se o caminho é Jesus, se a luz é Jesus,
Então haverá de raiar um dia para você, haverá de raiar na sua vida hoje, porque é da mesma forma que lá nos confins de Zebulon e Naftali, chegou o milagre chegou em Campo Grande, na terceira igreja batista. Ele é Jesus, ele está aqui, e Ele é o seu Deus e o meu Deus, mas nós precisamos entender essas coisas, nós precisamos nos colocar em Deus, nós precisamos ter esse tipo de fé ativada. Toque em você aí, toque em você fazendo um favor. Você se sentiu? Você ainda tem vida, e a sua vida pode tocar na vida dos seus. A sua vida pode tocar lá no Congresso, na presidência, em qualquer lugar. Porque você tem um Deus que não está preso. E você também não está preso. Existe uma arma chamada oração, intercessão e clamor, e você pode buscar. Porque ainda existe vida. Solta para mim. Se coloque de pé fazendo um favor. Entre na atmosfera desse louvor nessa noite. Bora, produção. Me mata de vergonha, eu vivo falando que vocês são top. Aleluia. Nós precisamos continuar como esses 4 amigos. Nós precisamos continuar com esses 4 amigos que conduzem os outros à bênção, que conduzem os outros à vitória, independente se seremos beneficiados ou não. Nós precisamos continuar como esse paralítico, crendo. Pensou a história. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história Aleluia! e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda existe aqui, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as Aleluia! evidências gritam que é pra desistir, mas eu Estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. aleluia, existe vida aí, existe vida aí, você vai voltar a viver. Entre nessa atmosfera de fé e declare sobre a sua vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero imaginar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé você a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências que não quer pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí.
Não limito o que eu vou fazer. Ainda tem vida e vai voltar. Existe vida Oh, inicia a mim. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A maior preocupação de Jesus não foi com a paralisia física, mas com a paralisia espiritual. Não adianta nada você ser livre fisicamente, mas ser um preso espiritual. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite e venha ser livre junto conosco. Eu quero saber de você que está aqui nessa noite, ainda não tem essa comunhão, não tem ainda o Senhor Jesus Cristo, não declarou Ele como seu Senhor e Salvador. Mas nessa noite você ouviu que existe alguém que se importa com você e Ele é Jesus, aquele que tem a última palavra, aquele que chega depois e faz com que a sua vida impressione. Se você está aqui nessa noite e quer ter essa comunhão com esse Jesus, você ainda não declarou isso publicamente, você levante a sua mão aí em nome de Jesus. Você vai estar levantando a aleluia, tem uma irmã ali, louvado seja Deus. Tem mais alguém? Mais alguém nessa noite que quer ter essa vida maravilhosa com Cristo? Tem alguém mais nessa noite? Quem entendeu? Aleluia, louvado seja Deus. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós já ganhamos quase o mundo inteiro nessa noite. Olha aí, ó. Aleluia. Louvor. Aleluia. Senhora, eu vou orar pela senhora, ok? Coloca as suas duas mãos assim, fazendo um favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós colocamos a vida dessa jovem mulher nas suas mãos essa noite. Nós te louvamos e te agradecemos porque nessa noite, Pai, ela tomou a maior decisão e a melhor decisão da sua vida, que foi entregar a sua vida a Cristo e andar com o Senhor a partir de agora em aliança de fé. Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda ela, Pai, livra ela, Deus, de toda ação do mal, ó, Pai, que possa vir, Deus, para tentar fazer com que essa chama da fé venha morrer dentro do seu coração. Pai, nós chamamos a existência do Teu Santo Espírito sobre a vida dela, que o Teu Santo Espírito cele ela nessa noite, como já veio e trouxe a revelação e o convencimento de que ela é uma pecadora, mas que nessa noite ela venha realmente se arrepender, como ela já fez diante do Senhor. Pai, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, que ela venha ter, Senhor, dentro de si a certeza de que hoje ela faz parte de uma família que um dia vai habitar no céu. Deus, nos ajude como igreja a ser uma família da fé dela. Nos ajude, Pai, como igreja, a ajudá-la a passear, Pai, nesse novo caminho que ela passa a trilhar nesse dia, Pai, nesse caminho de fé em Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela. Nós declaramos a Deus que contra ela não vale encantamento nenhum. Nós quebramos, nós desfazemos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que ela é livre, Pai, para viver como uma verdadeira serva do Senhor. Louvado seja o Senhor, cubra com teu sangue, Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia.